E eu vou então resgatar os grandes ciclos de alta no passado na nossa bolsa para a gente tentar identificar qual foi o padrão desses ciclos de alta no passado, e você vê que a bolsa brasileira não é sempre ruim. Foram em todos os três ciclos duas características que estiveram presentes ali no início do ciclo de alta. Você já se perguntou se vale a pena investir no Brasil? Hoje, junho de 2024, a gente está aí num ápice de desânimo, pelo menos esse é o sentimento de quem está vivenciando o mercado. E as pessoas, é fácil no momento desse se perguntarem, se desencorajarem de investir na bolsa, enquanto está rodando aí piadas, como essa aqui ao lado. Então, o que eu vou fazer aqui é revisitar os grandes ciclos de alta no passado aqui na nossa bolsa, descobrindo padrões desses ciclos. E sim, tem um padrão destes ciclos. Esse padrão não é necessariamente político, tá? A gente já vai falar a respeito de qual é o melhor presidente do Brasil. Não é o que está hoje, não é o que vai vir, e você já vai entender, aqui nesse vídeo que a gente vai conversar. Eu sou Leandro Orsi e eu vou então mostrar para você os três últimos grandes ciclos de alta da nossa bolsa em dólar, que ela se multiplicou algumas dezenas de vezes. E esse vídeo eu acredito que ele vai ser bastante atemporal, ou seja, a pessoa pode estar daqui a alguns anos vendo esse vídeo, ele ainda provavelmente vai ser bem atual. E só para ambientalizar, hoje, junho de 2024, nossa bolsa está sendo a pior bolsa do mundo em dólar. Então esse sentimento realmente é natural, a gente está perdendo para todas as bolsas do mundo. Desde janeiro a nossa bolsa segue caindo, mas eu já começo aqui destacando que nem tudo são notícias ruins aqui no nosso mercado. 2023 nós fomos a bolsa que teve a maior valorização, nós ganhamos inclusive dos Estados Unidos em dólar. Então esse gráfico aqui traz a performance de todas as bolsas em 2023 e já destacando que a gente fechou de janeiro a dezembro, a gente fechou um dezembro bem positivo. E já ali, primeiro dia útil de janeiro foi quando começou essa queda que vem se estendendo até o meio do ano. Portanto, a gente sai de um ano que a gente foi a melhor bolsa e entramos agora em um ano que estamos sendo a pior bolsa do mundo. Portanto, a gente está muito longe de ser uma bolsa regular, tirando algumas poucas empresas aqui na nossa bolsa, que tem uma consistência ali de resultados e até preço. A nossa bolsa, no geral, é bastante cíclica e são grandes ciclos de alta seguidos por grandes ciclos de baixa, períodos de alta e períodos de baixa bem definidos. E eu me animei a fazer esse vídeo agora porque a gente já vem de alguns anos ali, na verdade desde 2021, que o mercado aqui vem apanhando bastante, alguns meses, mas realmente esse ano veio uma metralhadora aí de notícias ruins. E os últimos dias agora, só para dar uma ambientalizada de hoje, a gente tem notícia aí principalmente pelo lado político, fiscal, o governo precisando apresentar aí uma proposta de corte de despesas, mas mesmo assim é um assunto muito difícil, O governo tem poucas discricionariedades ali que ele consegue cortar no orçamento, a maioria já está empenhada, já é uma obrigação do orçamento público. Então, uma questão bem delicada. A segurança jurídica, a segurança fiscal aqui no Brasil é muito ruim, O governo está tentando mexer agora na questão do PIS, COFINS, então isso afasta o investidor externo, O dinheiro externo acaba saindo do Brasil, o próprio investidor aqui acaba também saindo da bolsa. Grandes empresários estão vindo a público falar sobre essa insegurança jurídica, essa questão tributária, e tudo isso está se refletindo, obviamente, no mercado financeiro. A nossa curva de juros estressou bastante, já está inclusive implícito na nossa curva de juros que a gente vai ter aí um aumento de juros durante esse ano de 2024. Eu não acredito que isso vá acontecer, mas é o que o mercado está deixando implícito ali no cálculo, na curva de juros. Então, obviamente, isso daí bate na nossa bolsa, bate principalmente em empresas alavancadas, mas está batendo geral, Inclusive, empresas exportadoras estão sofrendo junto aqui em todo esse bolo aqui da nossa bolsa. Tanto que nós batemos aqui no índice sobrevendido. Esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa. E aqui, nessa faixa verdinha que aparece para você, é quando a gente bate o índice de força relativo no sobrevendido, que ele encosta aqui abaixo do 30 no IFR. A última vez que a gente teve o IFR batendo no sobrevendido foi aqui em março de 2022 e foi aqui que começou um ciclo de 25% de valorização no Ibovespa em questão de 3 meses. Então veja que esse é sim um indicador de que realmente houve ali uma capitulação de mercado. Se você observar esse indicador, ele bateu aqui em 2020, obviamente, E aqui nesses momentos, onde a bolsa deu um pequeno repique, então, logo em sequência. Portanto, sem dúvida, a gente está nesses momentos em que os investidores estão jogando a toalha, a liquidez da bolsa está se segurando pelo um fiapo, a gente está sem liquidez na bolsa, sem volume financeiro.
E eu vou então resgatar os grandes ciclos de alta no passado na nossa bolsa para a gente tentar identificar qual foi o padrão desses ciclos de alta no passado e você vê que a bolsa brasileira não é sempre ruim. Né? A sensação que a gente tem é que a bolsa brasileira é sempre ruim, porque já são meses e anos aí que a bolsa realmente está ruim, mas veja que são ciclos bem definidos, são ciclos que alguns anos de alta e realmente alguns anos caindo, até que se inicia um novo ciclo de alta em dólar, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, né, dando a devida fonte, veio lá do site do Baster, ele é o Ibov dolarizado, tá? O Ibov indexado ao dólar, em uma série histórica desde 1970 para a gente observar os grandes ciclos. Então observe aqui que ele está nesse canal de alta, delimitado aqui por essa linha amarela e essa linha aqui meio rosa. Essas linhas estão representando aqui uma taxa de crescimento de 10,6% ao ano em dólar, tá? Obviamente esse gráfico aqui está em escala logarítmica para você ter, né, a sensação de quanto realmente quem estava investido nesses períodos ganhou em questão de porcentagem. Veja que aqui foi o fundo de 2020 e a gente continua muito próximo desse fundo de 2020 em dólar. Para quem está olhando aqui o Ibov, né, do fundo de 2020 a gente subiu. Então você puxa aqui do fundo de 2020 até os dias de hoje, a bolsa subiu aqui 100%. Mas quando você observa o dólar no fundo de 2020, ele estava R$4. Tá? E hoje a gente está aí com o dólar de 5 e pouco. Então, quando você observa o Ibov dolarizado, a gente segue ainda nesse patamar de 2020, né? Realmente aqui na sustentação desse grande canal de alta, esperando pelo próximo ciclo vertiginoso aí de multiplicação de capital. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 últimos grandes ciclos, o que aconteceu durante o período, né? Qual foi a multiplicação de capital. Então começando esse aqui era janeiro de 1991 e foi até julho de 97. Uma multiplicação de 35 vezes em dólar, né, pelo um período ali de 6 anos e meio. E aqui a gente teve que estudar para poder fazer esse vídeo, né? Obviamente eu, pelo menos, não estava no mercado nessa época. E o que estava acontecendo aqui era um momento bastante adverso, politicamente, a começar pelo impeachment do presidente Collor, e depois o início ali do Plano Real, a liberalização econômica, a abertura do mercado para o investidor estrangeiro, isso foi muito importante. Ainda aqui no Brasil, né, foi uma época onde se iniciou várias privatizações aqui no mercado brasileiro, isso daí também impulsionou bastante o nosso mercado. E no cenário externo também estava um momento bastante adverso. O mundo estava passando pelo fim da Guerra do Golfo Pérsico, a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também a criação aqui do Mercosul e do grupo NAFTA. Então veja que o bull market, ele, assim como todos os outros, ele nasceu em meio a um cenário bastante adverso. E daí tivemos então essa multiplicação de capital até que em 97, né, culminou com a crise dos países asiáticos. Foram alguns anos ruins até que em 2002, tá, mais precisamente outubro de 2002 até maio de 2008, aí um período de 5 anos e meio, onde a bolsa multiplicou 21 vezes o capital em dólar. E novamente, vamos tentar entender o que estava acontecendo, né, durante aquele período. Bom, aqui no Brasil, o pessimismo era generalizado, tá, nos mercados, câmbio, a bolsa, devido à eleição também no período, primeiro mandato do Lula. Então aqui, né, foi quando a gente teve o primeiro mandato do Lula e muito é associado, né, que houve essa pujança econômica no Brasil e se associa a esse momento político. Mas a gente vai ver que nesse momento, a gente teve também um grande ciclo de commodities, que é o que sempre favorece muito a Bolsa brasileira. Então, aqui no Brasil, a gente estava novamente num ambiente adverso politicamente, estávamos em momentos de apagão, de crise energética aqui no Brasil, e lá fora havia também, né, um cenário adverso. Houve o atentado às Torres Gêmeas e o início desse ciclo de alta ele foi marcado pela guerra do Iraque. Então, enquanto muitos jornais estavam sinalizando queda das ações por conta da guerra do Iraque, na verdade aconteceu exatamente o oposto, foi quando a bolsa começou a subir, em um momento que estava acontecendo então o grande crescimento econômico chinês, o boom de commodities iniciou ali com toda aquela população chinesa saindo dos campos e indo para a cidade. Então isso daí demandou realmente muitas commodities, minério de ferro, petróleo, e esse super ciclo favoreceu demais o Brasil. E até que novamente em 2008 a gente bateu no topo, né, desse canal de alta, curiosamente num momento em que tivemos aquela icônica capa, né, a icônica capa do The Economist. Eu coloquei aqui, vou colocar na edição. O Brasil estava recebendo um investment grade, né, a capa,
né, e jornais falando que os países emergentes não seriam afetados pela crise dos Estados Unidos, mas a verdade é que sim, né, nós fomos afetados e tivemos aqui um longo período de 2008 a 2016 com o nosso mercado bastante ruim. Até que tivemos então esse último bull market que foi menor, né, foi uma multiplicação de capital em dólar de 3 vezes, porém nesse período aqui quem soube fazer um bom stock picking, escolher boas empresas, conseguiu uma valorização muito maior que essa aqui. Então foi esse período aqui de janeiro de 2016 até janeiro de 2020. E o cenário aqui no Brasil, né, esse está muito mais fresco na memória de todo mundo, era um cenário bastante adverso. Então a gente estava passando ali por uma crise de recesso econômico realmente, o nosso PIB reduzindo, até que veio, né, o impeachment da Dilma, depois algumas reformas estruturantes, principalmente do teto de gastos, o juro no Brasil começou a ceder, né, e daí veio toda essa questão política que muita gente associa esse bull market de 2016 com esse fator político. Porém, novamente, eu quero mostrar para você o curioso aqui, ó, o melhor presidente do Brasil. 2016, o início do bull market, ele bateu exatamente aqui com o início da recuperação dos preços das commodities. Então eu chamei aqui, ó, o melhor presidente do Brasil é um bom ciclo de commodities, é onde realmente a nossa bolsa tem uma boa valorização. Então repara aqui, isso daqui é o Ibov e aqui nessa linha azul o gráfico do petróleo. Ambos aqui estão dolarizados, tá? Isso daqui é o Ibov em dólar e obviamente petróleo em dólar. Então veja que o grande ciclo de valorização que a gente teve em 2002, ele foi acompanhado por um grande boom de commodities. Foi um grande ciclo de commodities e repara aqui como a nossa bolsa anda junto com as commodities. E foi nesse momento de inflexão, em 2016, que a gente teve então essa recuperação do Ibov. Obviamente, o fator político também contribuiu, mas o quanto que a política contribuiu? Será que não foi realmente o ciclo de commodities que fez a nossa bolsa andar? A gente estava ali num momento bastante adverso politicamente e essa característica de inflexão, né, de uma nova recuperação dos preços de commodities. A soja, o petróleo, o minério de ferro são os principais volumes financeiros exportados aqui pelo Brasil. Então, quando o dólar sobe, quando o preço das commodities sobe, isso daí favorece muito a nossa balança comercial. Então, isso puxa o nosso dólar para baixo, diminui o risco país. Pode colocar aí também o açúcar na conta, né, que é uma commodity que eu também tenho acompanhado bastante. Então esse fator de commodities ele manda muito ainda na nossa bolsa. Enquanto o Brasil realmente não tiver uma boa estrutura e que a nossa principal vantagem competitiva é realmente a questão das commodities, a gente vai continuar sim bastante dependente disso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um post do Pedro Cerise. É esse post aqui, ó. Eu achei ele bastante interessante. Bom, Pedro Cerise, para quem não conhece, é um cara que tem história aqui na Bolsa Brasileira. Então acredito que vindo dele a credibilidade se torna maior. Ele está destacando aqui que ele prefere investir no Brasil no índice do IMAT quando é para pensamento de longo prazo. Então ele prefere investir no índice do IMAT, que a gente vai mostrar aqui, ao invés de investir diretamente no Ibov. O IMAT é o índice de empresas atreladas a commodity e ele cita aqui dois motivos que para ele são atemporais, ou seja, no passado e no futuro são motivos que provavelmente vão continuar. O primeiro é a vantagem competitiva, né? A gente tem vantagens aqui que no momento não estão sendo ameaçadas, que são no ramo de mineração e no agronegócio, né? Aqui no agronegócio, incluindo também papel e celulose, onde o ciclo de pinos e eucalipto no Brasil é o menor do mundo. Então todo esse setor agrícola do Brasil, a gente tem diversas vantagens competitivas por conta aqui da nossa região. A mesma coisa o minério. Nosso minério ele é de boa qualidade. Então é um minério de maior pureza. Isso daí é uma vantagem competitiva realmente que o Brasil tem e as empresas aqui brasileiras conseguem explorar. E o segundo motivo que ele cita aqui é a questão do ambiente adverso aqui brasileiro para o empreendedorismo. Então, juro alto, insegurança jurídica. Então, se ele possui aqui duas empresas com múltiplos parecidos para investir, ele vai sempre preferir seguir na empresa que a boa parte da receita está atrelada à economia externa, à exportação. E voltando aqui no IMAT, repara que a gente então rompeu essa linha aqui que vinha e agora rompemos para quem sabe iniciar, né, um próximo ciclo de alta. E destaque que o IMAT, repara aqui, ó, isso daqui foi o fundo, né, de janeiro de 2020. Repara que ele se multiplicou por 3, tá, num período que a bolsa subiu apenas 100%. Então o IMAT ele é mais cíclico. E o que a gente observou, portanto, nesses 3 ciclos de alta, foram em todos os 3 ciclos duas características que estiveram presentes
né, ali no início do ciclo de alta, que foi o cenário adverso, a questão política ali, realmente um pessimismo na bolsa, ao mesmo tempo seguido por uma recuperação ou um ciclo de commodities. Então vamos entender o momento que a gente está hoje, né, seguindo daquela lógica de que todo dia é o dia 1 no mercado financeiro. Você não pode deixar o pessimismo incorporar para sempre. Então a gente tem que olhar para frente e tentar identificar se a gente pode estar na próxima pernada de alta do Ibov, né, em dólar, que é melhor ainda. Bom, o primeiro elemento aqui, que é a questão do sentimento, esse daqui eu acho que você concorda comigo que, sem dúvida, a gente está nesse momento, né? A gente está naquele momento de pessimismo extremo aqui na Bolsa Brasileira. Esse que eu puxei aqui do lado é a alocação das ações por fundos locais. Então a gente está tendo aqui uma retirada de dinheiro de fundos de ações, fundos multimercado, todo mundo migrando para renda fixa, o investidor estrangeiro também tirando muitos bilhões aqui da Bolsa Brasileira em 2024. E não à toa nós criamos o Fortuna Clube de Investimento nesse momento adverso, né? Criamos o clube ano passado, aliás, dando os devidos créditos aqui ao vídeo, é o Leonardo Mazaferro, que é meu sócio, na gestão do clube, na criação, gestão, ele me ajudou a montar aqui esse conteúdo e nós montamos o clube justamente porque a gente pensa parecido e identificamos que o Brasil provavelmente vai continuar, né, sempre com muitos problemas, mas a gente não investe no Brasil, a gente escolhe empresas específicas, muitas empresas que são exportadoras e que estão apanhando junto aqui com o Brasil. E como a gente viu, uma bolsa bastante cíclica que dá oportunidade de multiplicação de capital. A gente está num momento que o mercado está fugindo, está pouca liquidez, então os small caps principalmente estão apanhando bastante. Então isso aqui não é uma recomendação de investimento para nenhuma empresa, mas é você tentar identificar em que momento do ciclo você está, pensando aí numa janela um pouco mais de longo prazo. A gente já vai falar sobre esse segundo fator que está faltando aí, possivelmente para um ciclo de alta da bolsa, que é essa questão das commodities. Mas seguindo ainda nessa questão do pessimismo, do cenário, o investidor ele está fugindo aqui da nossa bolsa. Esse daqui é o EWZ em dólar. Tá? Quem está comprando bolsa hoje, inclusive uma curiosidade, são as próprias empresas. Né? Hoje, das ações que nós temos na carteira do nosso clube, praticamente todas estão ativamente com programas de recompra de ações, comprando volumes expressivos das suas ações. Por quê? Porque as empresas entendem que realmente o valor está acima do preço das suas ações. Esse daqui é o EWZ em dólar, então veja que são anos aí. Na verdade, nem anos, né? São décadas que, se você considerar em dólar, né? Que para quem está investido apenas no Ibov, ele simplesmente não teve aumento de capital em dólar. Então não teve valorização. Mas veja que a gente está começando, né, a realmente, em algum momento, ter, quem sabe, um próximo ciclo vertiginoso de alta. Veja que a gente está num suporte aí de décadas. Então, assim, eu prefiro estar nesse momento investido aqui do que nesse momento. Isso sem dúvida. E agora, sobre esse segundo elemento que está faltando, né? É o gatilho que está faltando muito provavelmente para a situação econômica aqui no Brasil melhorar. Por quê? Porque quando realmente vem a questão das commodities, hoje o grande problema no Brasil que está batendo nas ações aqui no curtíssimo prazo é essa questão fiscal brasileira. Entenda que quando as commodities sobem, o Brasil aumenta a arrecadação com impostos, com royalties. Então isso daí realmente dá uma ajeitada ali nas contas públicas aqui do Brasil, acaba reduzindo o risco do país, acaba reduzindo o dólar, reduzindo taxa de juros. E para a gente entender, então, se estamos aqui no momento de ciclo de commodities, commodities são regidas pelo princípio básico de oferta-demanda. Então a gente precisa tentar levantar alguns cenários aqui para ver se a gente está próximo de um ciclo de commodities. E daí nós listamos aqui alguns pontos. Primeiro, redução, né, de oferta em algumas commodities. Isso porque, como as commodities estão em baixa, reduz o investimento em ampliação de produção. Então isso daí acaba culminando em redução de oferta e, com a demanda seguindo estável, isso daí tende a aumentar o preço das commodities. Um segundo fator que a gente listou aqui, a expansão brutal da oferta monetária global nos últimos anos. Bom, isso daí ninguém tem dúvida, né? A impressão de dólar, a impressão de dinheiro em todos os países, aumento de base monetária foi muito relevante e o preço das commodities não acompanhou esse aumento da base monetária. Terceiro motivo que a gente listou aqui, o crescimento acelerado da Índia e países asiáticos. Então isso daí demanda commodities, assim como aconteceu, né, com a China em 2002, isso está acontecendo agora com a Índia. Quarto motivo que a gente listou aqui, provável aumento do proteccionismo econômico e de conflitos militares no mundo. Esse daqui também, né, o mundo está numa tendência de desglobalização, então os países realmente investindo em infraestrutura, em indústrias no próprio país, isso daí são fatores que tendem aí a um aumento de preço das commodities.
Então, como diria Warren Buffett, né, ninguém quer ficar rico devagar, ninguém tem paciência para isso, mas observando esse comportamento de décadas passadas, eu acho que você consegue concordar comigo que a gente pode estar próximo sim de um ponto de inflexão aqui na Bolsa Brasileira. E não deixe de conferir então a página do Invista Conosco, o link vai estar aqui na descrição. Conheça a nossa assessoria de investimentos, nosso grupo privado dos assessorados, ou a planilha aqui do canal Controle de Renda, né? Então os links vão estar aqui na descrição. Espero que você faça bons investimentos, sempre seguindo seu perfil de risco.